porque desde que minha mãe estava grávida, Deus já falava que ia me usar nas mãos dele, por meio da minha boca. Deus ia me usar e salvar almas e falar a palavra de Deus, e aqui estou eu cumprindo essa palavra que Deus colocou desde antes de eu nascer. Por isso que eu fico muito feliz e ansiosa quando eu recebo essas oportunidades de estar adorando a Deus. Hoje está bem frio, geralmente eu tenho somente de temor, mas hoje é um pouquinho dos dois. Eu tinha preparado uma palavra, mas hoje de manhã mudou completamente. E eu quero que os irmãos abram uma Bíblia, um livro bem difícil de achar, em Gênesis, no capítulo 37. E vamos ler alguns versículos no decorrer da palavra. Aleluia. Deus poderoso. 37, versículo 2 até o 4. Tu és grande, Jesus. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Em Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Vamos se sentar. Então, uma história que Deus colocou no meu coração de falar hoje é uma história que praticamente todos conhecem, sendo da igreja ou não, porque é usado como referência em muitos lugares, né? E aqui podemos ver que temos uma história cheia de conflitos, mas que nos traz muitos ensinamentos para nós mesmos. O que nós vamos ver e focar hoje vai ser o temor de Deus de José, e o quanto ele servia, e mesmo com todas as lutas ele ainda continuou em pé. Isso é uma coisa que eu levo para a minha vida, e todos têm que levar, sendo nós crentes, porque crente, você sabe, é uma luta atrás da outra. Acaba uma luta, quando você vê, já está em outra. E é por isso que nós devemos viver em oração, para que a cada luta Deus continue andando. E é isso que nós vamos ver. A história de José, alguns já sabem, mas eu vou tentar resumir aqui como é que era. Jacó, pai de José, naquela época era comum ter duas mulheres. E Jacó tinha a Bila e a Zilpa. Porém, os filhos de Jacó tinham vindo mais de duas esposas, porque elas eram férteis. E nisso, José nasceu de uma mulher que não era muito fértil, e por isso é um dos motivos de que ele priorizou mais a atenção em José. E ele foi separado dos seus outros irmãos. Como assim separado? Nos nossos dias de hoje, separado é favoritismo, tipo, dar mais coisas para esse, o outro fica mais para lá, coisas assim. Naquela época era quase assim, mas os irmãos deles faziam trabalhos braçais, né, para fora, iam trabalhar, faziam trabalho pesado, e José ficava em casa, tendo estudos, tendo conhecimento das coisas, aprendendo outras línguas. Mas tudo a gente vai ver que era permissão de Deus, porque ele tinha um plano na vida de José. Às vezes a luta que a gente está passando é sempre para uma coisa maior depois. E a gente só vai ver isso depois de ter brigado, depois de ter gritado, depois de ter feito tudo. Depois que a gente vai ver que serviu para uma coisa ótima no final, né? Mas mesmo assim o crente às vezes é teimoso e continua gritando, né, quando chega na luta. E essa história de José, ele não sabia, mas Deus tinha lhe dado um dom a
o dom de interpretar os sonhos. E naquela mesma época, Deus lhe deu 2. Eu não vou contar o sonho agora, porque senão a pregação vai ficar muito extensa. E eu quero focar apenas na adoração dele. E nisso, os seus irmãos o odiavam, porque os 2 sonhos que ele tinha tido significavam que ele ia ser o maioral da família. E ele já o odiava. Então, quando ele contou esse sonho, o ódio só aumentou. E o ódio é uma coisa que não pode ter no nosso convívio com as pessoas. Nós, sendo crentes, não podemos ter ódio de ninguém. Às vezes vem aquela vontade, vem, é uma tentação. Mas, sendo crente, nós respiramos, falamos com Deus, Deus me ajuda, conta até 3, daí você continua. Temos que controlar. Os crentes têm que ser controladores dos seus próprios humores para não afetar a nossa própria vida. Às vezes, não é a vida da outra pessoa, é a nossa vida. Nossa vida com Deus, nossa espiritual. Mas, os irmãos de José, já podemos ver que não tinham isso, né? Não tinham Espírito Santo, não tinham nada. Porque ali diz que José trazia a má fama dos seus irmãos para o pai. Mais um motivo para os irmãos dele não gostar dele. Contavam as suas como é que fala? Esqueci a palavra, mas eles aprontavam bastante. E o José contava tudo para o pai. Nisso eles com certeza eram castigados, levavam bronca. E eles odiavam ele ainda mais. Com o sonho aumentou, com o favoritismo aumentou. E ainda por cima deu uma túnica. Aumentou. Aqui na história vemos 4 coisas que faziam com que eles odiassem. E assim foi. E no versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 21. Não, no versículo 23, nós vemos aqui que eles não aguentaram tudo aquilo e jogaram ele numa cova. Uma cova vazia. É uma coisa assim que é muito fora, porque você tá com, tipo, vamos só supor, você tem o seu irmão, eu tenho a minha irmã. Vamos supor que eu odiasse ela muito, visse um poço e jogasse ela ali sem um plano nenhum. Vou deixar ele ali. Odeio ela. Vou deixar ela ali. Imagine você fazendo isso, ou um parente fazendo isso com você, como você se sentiria? Tipo, ele poderia nem saber até que os irmãos o odiavam tanto assim. E do nada, os irmãos chegam e jogam ele lá dentro. Talvez ele ficou pedindo socorro, irmãos, me ajudem. E ele não foi ajudar. Como você se sentiria para o príncipe? Você sentiria ódio deles? Ou você ficaria calmo e esperaria em Deus, como devemos fazer? Na Bíblia não diz a reação de José, mas eu imagino que como ele era uma pessoa de Deus, ele não ficou com ódio dos irmãos. Não. Ele esperou em Deus. Poderia até ter murmurado, dizendo por que Deus? Porque a gente nunca entende os motivos do porquê daquilo que está acontecendo com a gente. Mas depois a gente vê. E foi isso que aconteceu. Os irmãos dele jogaram ali, sem plano nenhum do que fazer depois. E no versículo 25, eles se assentaram e comeram pão. Isso a gente já vê que eles não tinham plano nenhum plano B. E estavam olhando para a rua e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levar isso para o Egito. Daí a causa tiveram uma ideia. Venderam o irmão deles por 20 moedas de prata para esses ismaelitas. Não consigo nem imaginar o sentimento que ele teve de ser vendido por 20 moedas de prata. Deus mesmo disse que o ser humano, o dinheiro nem pode comprar. A sua alma ninguém pode comprar. Eles venderam por 20 moedas de prata. Mas tudo estava nas mãos de Deus, e com certeza ele continuou, porque vemos o agir de Deus no decorrer da história, o cuidado dele. Sabe por que eu falo cuidado? Porque no capítulo 39 ele foi levado para a casa de Potifar. E podemos
que não tinha assim um escravo como uma pessoa que fazia o que ele mandava, não, era uma pessoa que observava o escravo para depois ver o que iria fazer com ele. E foi o que aconteceu, olha, no versículo 1 de 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E ao versículo 2 que eu falei, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então já vemos que no decorrer dessa transição dele ser vendido, ele continuou com Deus, porque se ele não continuasse confiando, esse versículo que estaria maior ali, ó, Senhor estava com José, isso não estaria ali se ele não tivesse confiado em Deus. Aleluia. Mas como ele é um crente e que confia no Senhor, ele continuou com ele nessa travessia. E eu fiquei pensando de manhã, nossa, o que será que poderia ter acontecido se ele não tivesse confiado? Poderia até ter morrido no meio da estrada, porque o deserto é uma coisa assim muito difícil. No nosso tempo já é difícil atravessar um deserto com água. Imagina naquela época de pé queimando no chão, sem água. Vai saber se os ismaelitas tratavam ele bem, davam água para ele. Mas como ele estava com Deus, Deus o ajudou, lhe deu forças para poder continuar. E nisso colocou na casa de Potifar. E era uma pessoa boa. José achou graça, no versículo 4. José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Potifar gostou tanto de José, e sabe por quê? Porque como o Senhor estava com ele, o seu semblante era um semblante que podia lhe demonstrar confiança. Não, ele é um escravo. Porém, eu sei que o Deus dele é muito poderoso, está com ele, então eu vou respeitar. E eu sei que se eu colocar uma responsabilidade na mão dele, isso vai prosperar. Aleluia. Nós crentes devemos ter isso. Por quê? Porque se nós confiarmos em Deus, Deus vai nos confiar as suas obras. Deus sabe que se Ele entregar as obras das nossas mãos, ela vai ser bem feita. Devemos ser os crentes em que Deus poderá, não, aquele dali é meu servo. Eu sei que ele me serve bem, então eu vou entregar isso para ele. E não vou me preocupar. É isso que eu vou fazer, vou entregar e vou deixar. Ele vai fazer bem. E foi o que Potifar fez. Entregou todas as responsabilidades da casa na mão de José, porque sabia que ia ser bem feito e o confiou. E isso nós vemos aí, confiança. E no versículo 5 nós vemos as bênçãos. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor, grande de novo, foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Aqui nós vemos que ele era uma pessoa que podia se confiar. E por causa dele estar na casa da pessoa que poderia ser uma das pessoas mais ricas do Egito, Deus prosperou por amor a José. Sabe como seria você estar na sua casa e você saber que está prosperando por causa de você, porque você está servindo a Deus? Abençoar não apenas você por estar numa casa boa, mas todo mundo ao seu redor, porque você está ali e serve ao Senhor. Isso é um privilégio de nós crentes. Quantas pessoas estão aqui conosco e são abençoadas porque alguém está orando por ela? Aleluia. Já parou para pensar aquelas pessoas que você pediu oração e você está sendo abençoado não só por causa da sua própria oração, mas porque alguém está orando por você? É uma coisa que nós crentes temos que pensar. Não, eu vou orar não somente por mim agora, eu vou orar por todos os irmãos da minha igreja, por todas as pessoas ao meu redor, porque eu sei que elas também vão ser abençoadas e eu também vou ser.
difíceis para ele e ele venceu. Mas foi o que aconteceu com José. O inimigo não gostava de ver ele bem. Ele não gosta de ver nós bem. É o que ele detesta. Por isso que temos as lutas. Ele fica ali, cutucando, fazendo com que você resista à tentação. E infelizmente o inimigo tentou fazer isso com José. No versículo 7, e aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Mas no versículo 9, olha o que ele responde: ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? A tentação de hoje em dia, que eu falo muito, é aqui dentro. Quantas tentações nós temos aqui? Isso aqui é uma coisa perigosa na mão da pessoa errada, que não tem o Espírito Santo de Deus, se deixa levar. Quantas vezes o inimigo coloca lá no Instagram, no Facebook, notificações, coisas que nós podemos apenas fazer um modo aqui, um toque. Apenas com um toque, pronto, cedeu à tentação. É muito poderoso isso. Naquela época ali, foi com a mulher do seu senhor. Mas no nosso tempo é tão mais fácil apertar um botão. E olha como a gente pode fazer isso. Ninguém está olhando. Está no quarto, está no banheiro, está trancado em algum lugar, está longe de todo mundo, ninguém está vendo, então posso continuar aqui, né? Mas Deus está vendo. O pai, a mãe, o parente, todo mundo que está ao seu redor não está vendo, mas Deus está. E aqui nós vemos que José tinha o Espírito Santo e já automaticamente ele obedeceu a Deus e resistiu à tentação. Mas como o inimigo ainda não descansa, ele nunca cansa até nos ver caído, continuou mais um pouco. Versículo 11, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos servos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela veste, dizendo: deita-te comigo. E lhe deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Vemos um motivo para ele ter cedido. Nenhum dos servos estava dentro daquela casa. É o que acontece quando estamos aqui. Estamos sozinhos em casa, podemos ver o que quiser, podemos fazer o que quiser. E aí o que aconteceu com ele? Ele estava sozinho na casa com aquela mulher. Podia ter cedido? Poderia. Mas o temor e a obediência que ele tem a Deus não deixou. Com isso, ela rasgou a veste dele, ficou com um pedaço ali, gritou para os servos, e os servos vieram, e ela contou mentiras e foi preso. No versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Aqui nós vemos que o inimigo deve ter comemorado, deve ter rido, deve ter feito a festa. Mas vamos ver no versículo seguinte, no versículo 21, o Senhor, grande de novo, está escrito, porém estava com José. Aleluia! Como ele não cedeu à tentação, Deus continuou com ele ainda na prisão. Aleluia! E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto, de novo, o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele foi preso, mas o Senhor estava com ele, e nisso aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Potifar. Teve confiança.
Jesus. E o carcereiro morto, ele nem fazia questão de ver se estava tudo nos conformes, porque sabia que tinha confiança nele, que tudo estava sendo feito da forma que era para ser feita. Será que você está fazendo o que Deus te deu para fazer? Aquele dom que Ele colocou nas suas mãos, você está fazendo conforme Ele falou para você? Ou está lá encostado, empoeirando, deixando lá no fundo, como a última das suas prioridades? A sua oração nem entra mais naquela profecia, nem entra mais naquela promessa. É no nosso caso, nós estamos aqui, estamos cumprindo a promessa, estamos fazendo, Deus está nos confiando, então tem que fazer da melhor forma. Ele fica tão triste, mas tão triste de nos ver fazendo isso que mesmo assim não desiste de nós. Mesmo nós encostando os dons dele, ele continua até você conseguir. Mas não deixe isso para muito tarde, não. Não deixe isso para depois que o Senhor voltar, porque depois não vai dar tempo, não vai adiantar mais. Então vamos fazer agora, enquanto ainda dá tempo, para que depois não olhemos para trás e nos arrependemos por não termos feito. Vamos fazer que nem José. Dá qualquer coisa na nossa mão, vamos fazer bem feito e vai prosperar e vai ser maior ainda. E no capítulo 40, nós vemos que enquanto ele estava cuidando dos presos, tinha 2 presos. Não vou contar os sonhos também. Vocês podem ver depois nos textos aí. Mas no capítulo 40, tinha 2 presos que estavam conversando, os sonhos de José estavam ouvindo. E nisso o Senhor começou a agir na vida dele e ele exerceu o seu dom de interpretação. E no versículo 23. Não, versículo 21. E fez tomar o copeiro mor o seu ofício de copeiro, e este deu um copo na mão de Faraó. Mas o padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. Ele tinha falado que em 3 dias o que ele revelou para eles ia acontecer. E aqui no versículo 21 resume: o copeiro voltou ao seu cargo e o padeiro foi morto. E tudo aconteceu. Só que quando o copeiro voltou para o seu cargo, José falou para ele: lembre-se de mim e fale para Faraó sobre mim. Mas não foi o que aconteceu. No versículo 23, não se lembrou de José, se esqueceu dele. Aqui também nós vemos que parece que não vai acontecer mais nada, mas Deus estava no comando. Deus estava com ele, então tudo estava sendo maquinado para no futuro ser algo melhor. É uma luta atrás da outra, como eu falei. Aqui ele começou numa luta, foi para outra, agora parece que está no auge. Será que vai ter mais uma? Sim, sempre vai ter. A vida do crente é vida cheia de desafios, mas Deus não coloca desafios na nossa vida que nós não consigamos passar. Ele sabe que podemos passar, mas se nós colocarmos Deus na frente de batalha, apenas se orarmos para Deus, eu entrego nas suas mãos e fica à frente de tudo e faz, Senhor. Faz por mim essa luta. E Ele vai fazer. E eu creio que foi isso que aconteceu. No capítulo 41, vemos que Faraó começa a ser atormentado por sonhos, bem sonhos. E eram sonhos de revelação sobre o que ia acontecer. E Deus estava falando sobre o que ia acontecer por meio de Faraó. E Deus usou exatamente esse momento para o copeiro lembrar de José. Se o copeiro tivesse falado antes, talvez não ia ter efeito nenhum. Porque não ia ter um motivo do porquê Faraó tirar ele da prisão, apenas que ele interpretou o sonho dos seus servos. Mas Deus esperou o momento certo para que ele saísse da prisão
e fizesse história. Surpreendente, como nós cantamos aqui. Deus é surpreendente. Ele usa o momento certo e fala: Senhor, eu quero agora. Não, Senhor, eu quero no seu tempo e da sua forma. E foi o que aconteceu. E o que o governador falou? E estava ali conosco, no versículo 12, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Quando o faraó viu isso, imediatamente mandou chamar José. E nos versículos seguintes vimos que ele tomou banho, se barbeou, se arrumou e se apresentou ao rei, o faraó. E faraó contou para ele o sonho. E no versículo 25, ele fala que não é ele que iria interpretar, mas sim Deus por meio da boca dele. E ele falou: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são o mesmo sonho. As 7 vacas magras, feias à vista, que subiram depois, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas no vento. Ou seja, seriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E Deus tinha mostrado isso a Faraó para que José saísse de lá. Deus usou a pessoa que menos esperamos para fazer a promessa se cumprir, para fazer a obra na nossa vida. Às vezes nós esperamos alguém aqui da igreja, alguém crente, mas quando nós vemos, Deus usa alguém que nem é da igreja, às vezes, que nem é crente, para cumprir a promessa de Deus nas nossas vidas. Não devemos esperar em ninguém, devemos esperar em Deus, não importa a pessoa que Ele usa, apenas que Ele use, deixe Ele usar. E foi o que aconteceu. Faraó ficou pensando: vão vir 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. O que eu vou fazer? Como José interpretou, então não teria ninguém melhor e mais inteligente do que ele mesmo. E no versículo 38 fala: ele disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Gente, para pensar. Faraó, um Deus, uma pessoa que crê em vários deuses, não tem um Deus só, ele não crê em Deus, ele crê em vários. E ele falou essa frase: em quem haja o Espírito de Deus. Ele reconheceu que o nosso Deus é um Deus incrível, um Deus maior, e falou essa frase. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Nisso, Faraó transforma ele em governador. Saiu de filho normal para um escravo e agora para um governador. Como eu disse, Deus é surpreendente. Ele tira da onde não tem, parece que não tem futuro nenhum, e coloca como presidente às vezes. Ele pode fazer. Pode fazer que nem Davi, um simples menininho que ninguém via futuro, e se tornou rei, o maior rei, o rei comentado até hoje sobre suas obras. Ele pode fazer com você, pode tornar você a pessoa que você mais sonha em ser na vida. Apenas confie e coloque nas mãos dele. Aleluia! E se tornou governador. E no versículo 45 ele se casou com Asenate. E nisso ele continuou preparando. Ele plantou, fez a colheita e armazenou para os 7 anos de fome. Mas ele era tão inteligente, tão sábio, que Deus fez com que ele plantasse a ponto de ter comida não apenas para a nação dele, mas para vender a várias nações. Deus usou ele para salvar a sua nação e as outras. Nós somos em vários crentes, temos igrejas em todos os lugares do mundo. E podemos salvar todas as nações se nós quisermos. É apenas confiar e continuar falando a obra dele.
versículo 2 do 42, o pai dos seus irmãos fala: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Aí vemos o trabalhar de Deus. Porque para o seu pai, o seu filho estava tido como morto. Porque na época eles rasgaram as suas vestes, mancharam com sangue e falaram que José foi morto por um animal. E a fome foi tão grande que atingiu a terra deles. E eles tiveram que ir ao Egito comprar comida com o seu próprio irmão, que agora era governador. Ou seja, o sonho que ele sonhou há muito tempo atrás estava se cumprindo agora. Demora tempo, ele tinha apenas 17 anos, aqui ele já devia ter uns 20 para mais. A promessa às vezes demora, é um tempão, mas não devemos nos colocar assim em desespero. Meu Deus, ela nunca vai cumprir. Não, apenas esperamos em Deus e uma hora ela se cumpre. E foi o que aconteceu. Depois disso, José viu seus irmãos chegando, fez provas com os irmãos para ver se eles realmente tinham mudado. E no capítulo 45 ele revela a sua identidade aos seus irmãos. Todos eles ficam felizes, mas o que me chamou toda a atenção foi no versículo 5 ao 8 do capítulo 45, onde ele teve a compreensão e o entendimento do porquê todas aquelas provas tinham acontecido. Ali vamos ver: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por grande livramento. E olha aqui: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Aleluia! Você poderia usar um ser humano que não tem compreensão e entendimento, olharia para os irmãos e falaria, obrigaria, falando: vocês estão vendendo para cá, e se vingaria. Ele podia ter o poder de prender todos eles lá para se vingar dos seus irmãos. Mas não, um crente que serve a Deus, como ele fez, pensou, teve compreensão e entendimento de que tudo foi permissão de Deus. E que não foram eles que o venderam, mas sim que Deus estava trazendo por meio de provas para salvar a sua nação e a nação de todos ao seu redor. Pode colocar em pé. E nisso, capítulo 46,